dela já havia uma borboleta, Pai. Não importa quem somos nós neste corpo asqueroso, mas dentro de nós tem a natureza de Cristo. Dentro de nós temos asas para voar, para subir. Aleluias, glória a Deus. Por isto, Senhor, faça-nos cada um de nós caminharmos em direção a este casulo, em direção, Pai, a esta mensagem que nos transformará, que nos mudará completa e totalmente para recebermos a natureza de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, os doentes sejam sarados, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Boa noite, Belo Horizonte, que está conectado conosco. Boa noite, Caxias, Alessandro e família, que também estão ali conectados conosco. Que Deus abençoe a cada um de nós e que verdadeiramente nós possamos sentir em nossos corações esta voz que nos convida para a transformação, esta voz que nos envia para o alvo, para o casulo. O casulo me libertou. Aleluias. Não importa quem eu era, o importante é quem eu sou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda prosseguir com a palavra. E nós vamos ler Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28 de Ezequiel, no Velho Testamento, página 800. Na minha tradução, nós vamos estar prosseguindo com a derrota do anticristo. A derrota do anticristo. Estamos no culto de número 17 sobre o anticristo. E já estamos no quarto falando sobre a derrota dele. Nós já o conhecemos, o discernimos, e agora estamos vendo como, através da palavra, através desta transformação nas nossas vidas, nós podemos vencer o anticristo. Nós fomos ensinados que nós devemos conhecer o nosso adversário, e conhecendo é que nós podemos ver a glória de Deus sobre nós. Vimos que essa batalha, esta guerra começou no céu com Lúcifer, Satanás e seus anjos, contra Miguel e seus anjos. E Lúcifer perdeu a sua posição no céu. Fomos ensinados pelo profeta de que ele era coigual com Deus. A sua posição era de coigualdade com Deus. Abaixo de Deus era Lúcifer, era Satanás. E ele perdeu esta posição para alguém. O lugar de Lúcifer foi ocupado, não ficou vazio. O lugar daquele querubim foi ocupado por outro querubim. Ele era o lado direito de Deus. Ele estava do lado direito de Deus. E esse lado direito de Deus foi ocupado por Miguel. Miguel é o anjo da direita de Deus hoje. E para que nós possamos conhecer quem é Miguel, nós temos que conhecer a posição que estava Lúcifer. E de onde ele caiu. Porque segundo Apocalipse 12, que nós já temos lido, por esses cultos passados, versículo 7,
Disse que houve batalha no céu, Apocalipse 12, verso 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora você vai ver a posição. De que posição Satanás caiu? Que posição Lúcifer tinha no céu antes da queda? Antes de achar iniquidade nele, quem era Satanás? E ao ver o que ele perdeu, você verá também o que Miguel adquiriu. Porque Miguel tinha o reino dos anjos. Miguel era o líder, arcanjo, chefe dos anjos, rei dos anjos. Lúcifer estava acima de Miguel, ao lado de Deus. E ele queria conquistar o reino de Miguel, não o de Deus. Ele queria o lugar de Miguel, não o de Deus. Ele queria se assentar acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser adorado. E então Miguel o derrotou, junto com os seus anjos, e o precipitou de lá. Representado pelo rei Tiro, de Tiro, o Espírito Santo veio a Ezequiel, no capítulo 28, verso 11, e disse para ele: veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Palavra do Senhor. Pai, eu sei que tu tens estado revelando para nós, com exatidão, com perfeição, o movimento de Satanás no meio da humanidade. E como tu tens mostrado ao teu povo os seus passos, também a sua destruição está diante de nós. A sua queda está patente diante dos nossos olhos. Ele é um inimigo já derrotado no Calvário, vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele ainda é jactancioso, orgulhoso, e não admite a sua destruição. E ele está furioso porque sabe que tem pouco tempo na terra. Lhe resta pouco tempo, porque Jesus está voltando para dar poder à sua igreja sobre a própria morte. Por isso, Senhor, nos ajude a entender mais uma vez estas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Nós temos falado bastante, do anticristo, Lúcifer, Satanás, o diabo, e também do personagem que foi usado por Deus para derrotá-lo, para vencê-lo, que é Miguel. Quando você lê na Bíblia que o Senhor sepultou Moisés, o corpo de Moisés, lá em Deuteronômio está escrito isto, que Deus sepultou o corpo de Moisés. Nós vemos depois o apóstolo Judas dizer que quem estava lá disputando o corpo de Moisés era Miguel. E depois vemos o profeta dizer que Miguel autorizou os anjos do Senhor a sepultar o corpo de Moisés. Quem é este Miguel? Por que é tão poderoso este Miguel? E Lúcifer, Satanás, o teme tanto. Foi o único que conseguiu tirar a Satanás defronte do próprio Gabriel, quando iria levar a bênção para Daniel, a revelação das 70 semanas de Daniel. Satanás ficou diante de Gabriel, impedindo de atravessar por 21 dias. E Miguel desceu e mandou Lúcifer sair da frente de Gabriel para que ele trouxesse a revelação para Daniel. Isso nós lemos domingo passado. A derrota do anticristo, hoje, entre os gentios, na verdade, irmãos, começa no rapto, na subida da bela noiva de Cristo. A gloriosa subida da noiva de Cristo. Nos ensina a mensagem desta era que quando a noiva sobe, Satanás desce e se encarna num homem, a fim de cumprir a sua etapa de besta de Apocalipse capítulo 13.
a chamada invencível, a ponto do anjo interrogar quem pode batalhar contra ela, porque Satanás em carne humana terá um poder sobrenatural. E a noiva, para subir, ela tem que ser reunida ainda na terra, através da trombeta, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o alarido, que sai chamando os eleitos, depois a voz de arcanjo, que ressuscita os que morreram em Cristo, e depois a trombeta que reúne todas as eras para a subida. A noiva não é apenas este grupo que está aqui na terra, vivo. A noiva é composta de 7 eras da igreja. Por isso não será um rapto, tirando os que estão vivos, porque nós não precederemos aos que dormem, isto é, não seremos estorvos a eles. Os mortos ressuscitarão primeiro. Vê como que é tão diferente do que ensina a religião. Aqueles que pregam o arrebatamento, que a noiva vai subir, e os mortos em Cristo, se eles têm que ressuscitar primeiro. E não são apenas os mortos da nossa era, começará assim na nossa era, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Começa na nossa era a ressurreição. A voz de arcanjo começa aqui, nesse tempo, quando nós veremos os nossos irmãos que partiram. Você que tem seu irmão que partiu, seu parente, aí em Belo Horizonte, os irmãos que partiram, nós que conhecemos e convivemos com eles, teremos que vê-los primeiro, antes de subirmos. Teremos que ver todos os das outras eras. Eu sei que nós cantamos, o mundo religioso canta, que primeiro eu quero ver meu Salvador bem antes dos queridos ao redor, mas isso é antibíblico. Primeiro vamos ver os antiqueridos ao redor. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E juntamente com eles, então subiremos e encontraremos o Senhor nos ares. Aleluia! Então primeiro veremos a eles. Eu sei que o ensinamento religioso é contrário à Bíblia. E a gente, às vezes, entra na onda do anticristo e canta mentiras. Como que nós fazemos, pastor? Irmãos, Deus está nos mostrando, nos revelando a verdade. Até quando vamos ficar pensando e admitindo a mentira? Como mostramos que o anticristo criou esse Natal de 25 de dezembro, e porque nós, que somos revelados, vamos continuar enganando, mentindo aos nossos filhos e dando presentes e cartões uns aos outros, quando sabemos que esta data de 25 de dezembro é criação do anticristo. Ela não é verdadeira. E assim outras coisas dele, ele inspira os cantores a fazerem hinos, para as igrejas ficar cantando mentira, coisas que não vão acontecer. Nós temos que ser realistas para vermos a verdade de Deus, e assim diz a Bíblia: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados.
e juntamente com eles encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E a Bíblia foi clara em dizer que os primeiros serão os últimos. Os primeiros que morreram serão os últimos a serem ressuscitados. Os últimos que morreram serão os primeiros a serem ressuscitados. Agora, se o reino é de Miguel, e nós estávamos do outro lado, na outra dimensão, antes de Satanás ser precipitado na terra, ainda estávamos lá, antes da terra existir, ao lado de Deus, ao lado de Miguel, ordenados, dirigidos, reinados por Miguel. Nós não somos, irmãos, desta dimensão, nós somos de outra dimensão. Nós não somos, irmãos, deste mundo, somos de outro mundo. Até quando nós vamos ficar pensando que nós somos daqui, desta terra? Nós fomos criados muito antes da terra existir. Nós existíamos. Não é novidade nenhuma para nós hoje, a expressão que Jesus fez e os fariseus pegaram em pedra para atirar nele. Quando Jesus discutia com os fariseus, São João capítulo 9, 8 e a 9, e eles questionando a Jesus que Abraão era o pai deles, e que Abraão era o pai deles. E Jesus dizia assim: Abraão não fez o que vocês fizeram. Se Abraão fosse vosso pai, vocês creriam em mim. Jesus então disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Como? Sim, Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Mas como dizes tu isto? Não tens nem 50 anos e viste Abraão? Jesus olhou dentro dos olhos deles, irmãos, assim, e disse: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, antes que a terra existisse, eu sou. Antes que a terra existisse, não vou ser egoísta, não. Nós somos. Eu e você. Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos, Jó, como homem. E eu te perguntarei e tu me responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu tens inteligência. Onde estavas tu? Onde estava você, irmão, quando Deus fundava a terra? Ai, Moiner, eu não era nem nascido ainda, nem existia. Aí é que está o engano, irmão. Aí é que está a mentira de Satanás. Você não é deste tempo. Você não é terrestre. Você não é deste planeta. Você é um ET.
para testar se é mesmo. Olha o dedinho aqui. Irmão, o dedinho não brilhou. Não ficou brilhoso. Mas o brilho está aqui. Onde estavas tu? Irmão Dilson, Deus está perguntando, quando eu fundava a terra. Onde estavas tu, irmão Manuel? Irmão Osias, onde estavas tu? Porque Deus estava perguntando para Jó, faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Todos os filhos de Deus rejubilavam, vendo Deus colocar os fundamentos da terra. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem somos nós? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, onde estávamos nós quando Deus criava a terra? Do lado dele. Do lado dele, vendo Deus fazer a terra, Plutão, Vênus, todos os planetas, o universo. Quando Deus criava todas as coisas que existem hoje, no céu, no mar, na terra, no ar, no espaço, eu já estava lá. Você já estava lá, nós já estávamos lá. E o profeta diz: o que está acontecendo hoje na dimensão humana é o que já aconteceu do outro lado. Essa guerra, essa batalha começou do outro lado. Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e os seus anjos, e Satanás foi precipitado com seus anjos para a terra, através de Miguel e seus anjos. Logo Miguel, os anjos de Miguel também passaram a se manifestar na terra. Satanás estava no Éden. Miguel também estava no Éden. Porque Miguel é o protetor dos seus anjos. E à medida que foram manifestando em carne, os anjos que ficaram ao lado de Satanás, que o irmão Branham disse ser, no quarto selo, eu vou ler isso para vocês daqui uns dias, ele disse ser hoje os denominacionais. Foram os anjos caídos. Os anjos que ficaram ao lado de Lúcifer, meus irmãos, são os denominacionais. É muito duro falar isso. Agora, os anjos que ficaram ao lado de Miguel são os filhos de Deus. Irmão Nereu, mas os denominacionais não são filhos de Deus? Não.
Deus tem filhos em cada denominação. Mas eles não são denominacionais. Eles não estão baseados em suas denominações para ser salvos. Eles aceitaram foi Jesus como Salvador. Ainda que esteja numa batista, numa metodista, numa assembleia, ou qualquer que seja a denominação, se ele está ali esperando a sua salvação em Cristo, ele é salvo. Se ele está dependendo de sua igreja para ser salvo, ele está perdido. Porque salvação só em Jesus. O irmão Branham foi um que disse que enviou 1 milhão de salvos para as Assembleias de Deus. De salvos, ele não disse que era de perdidos. Ele disse que plantou em ambos os vasos, trinitário e unitário. Mas ele estava no centro. Quando a pessoa é religioso, apenas religioso, briga pela sua religião, porque você vê como que está a religião hoje. Só fala em prosperidade, em dinheiro. E a vaidade prevalece, o mundanismo prevalece. Desde que você deu sua oferta e patrocinou um programa de televisão, você já é salvo para eles. E não é assim. Você tem que ter a revelação de onde você estava, quem é você. Se você estava lá, ao lado de Deus, você sempre vai estar. Se você esteve lá ao lado de Miguel, você estará ao lado dele aqui. Se você esteve lá contra Miguel, você estará contra ele aqui também. O que é, já foi. E o que há de vir também já foi. E Deus toma conta do que passou. Eclesiastes 3. E a história que se repete. Então, se você esteve lá, você está aqui se manifestando agora, recebendo a mesma mensagem de Deus. E quando o último eleito se manifestar na terra, então a subida da noiva tem que começar na terra. Quero que você me entenda isto. Se todos os anjos que ficaram ao lado de Miguel já se manifestaram na terra, uns foram para o paraíso, outros estão vivos, para reuni-los com uma grande trombeta, não pode ser outro, tem que ser Miguel. Miguel tem que reunir seus anjos que manifestaram na terra. Assim como Satanás vai reunir os seus anjos, Miguel também reunirá os seus anjos. Mas para que ele possa reunir os seus anjos, eles não estão todos aqui. Por isso a Bíblia diz, e o profeta de Deus mostra isto para nós no 4º selo. Talvez eu lhe adiante um pouquinho para que você possa entender um pouquinho sobre isto. O profeta diz assim: Satanás vem pelos 4 cantos da terra para a sua batalha final. Ele vem, Satanás, pelos 4 cantos da terra com os protestantes, os católicos e todos indo para a batalha do Armagedon. Bom, mas por aqui também vem Jesus do céu, com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Quando Deus envia alguém, ele sustentará o que alguém disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu o sustentará, e o céu consiste da palavra.
Então ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é a verdade. O profeta não teve nenhum medo de dizer que Jesus vem do céu. Ó, irmão Nereu, está vendo? É Jesus mesmo. Claro que tem que ser, irmão. Se o mensageiro enviado de Deus não fosse a própria palavra vindicada de Deus, nós estaríamos perdidos. Não cumpriria Tessalonicenses capítulo 4, que disse que o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor. Veja que identificação Deus teve com o seu mensageiro. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, o mesmo Senhor, não foi outro, que desce. Ele desce em nome do Senhor. Ele desce vindicado pelo Senhor. Ele desce no ministério do Senhor. Ele desce no poder do Senhor, no nome do Senhor. E é isto que as pessoas não entendem. E eu estou tentando explicar, sem fanatizar, quem é o nosso mensageiro, meus irmãos. Não é um qualquer. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele não pôde enviar nenhum anjo. Ele mesmo veio. Ele mesmo se fez carne e habitou em nosso meio e morreu na cruz por nós. Paulo disse, Ele nos resgatou com seu próprio sangue. Mas quando Ele manda buscar a igreja, Ele manda o anjo. Ele manda o mensageiro. Agora, o mensageiro tem que vir revestido de poder. Se o reino é de Miguel, e Satanás batalhou contra Miguel, e foi Miguel e seus anjos que batalharam contra Satanás, e venceram a Satanás, lá na glória celestial, Giovanni, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. Estes são os eleitos que crêem no sangue. Vencemos a Satanás pelo sangue. Estávamos ao lado de Miguel. O reino é de Miguel. E se tem que vir alguém para reclamar este reino, tem que ser o rei. Tem que ser o dono dele. Quem é Miguel? Com um poder tão tremendo assim. É o que vem em nome do Senhor. Como eu disse, a noiva para subir tem que ser reunida com a trombeta final. O mesmo Senhor desce do céu com alarido, e o profeta disse, esta mensagem sai primeiro. Depois o mesmo Senhor com a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos irmãos que morreram. Depois este mesmo Senhor, que veio com alarido e com voz de arcanjo, vem com a trombeta para reunir a todos para subir no rapto. É o mesmo.
E tem que vir num poder muito grande. Quarto selo, 126, o profeta diz assim, olha. Quando Cristo veio a primeira vez, preste atenção. É muito importante porque as palavras são tremendas, o que o profeta diz. Quando Cristo veio a primeira vez, ele veio como mortal. Cristo vem 3 vezes. Vamos ver? Mas a Bíblia diz só a segunda vinda de Cristo. É certo, porque a terceira está dentro da segunda. É um segmento da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo se cumpre de 2 maneiras. Cristo em 3, porém este outro, o anticristo, vem em 4. Na primeira vinda de Cristo, ele veio como mortal para sangrar e morrer. Correto? Você pode dizer amém? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto. Quando lhe encontraremos no ar. E será imortal. E a terceira vinda será quando vier como o Deus encarnado. Amém. Será Deus Emanuel para reinar sobre a terra. Vê o que ele diz no 121. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada num homem. Vê você, Satanás, a besta de Apocalipse 13, será Satanás encarnado num homem, na terra. Mas quando nosso Senhor vier sobre a terra, será a palavra de Deus encarnada num homem. Agora o profeta diz, Satanás e Miguel, outra vez, como no princípio. Nós já sabemos, e todo o povo da mensagem sabe, crê, os pastores da mensagem acreditam que Satanás vai encarnar no Papa. Para tentar reinar sobre a terra. O que eles não sabem é em quem a palavra vai encarnar para reinar. É na igreja, é no povo, foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Ora, se Satanás encarna num homem, e é num falso profeta, porque o Papa é o falso profeta hoje. Então, Satanás, que antes lutou com Miguel lá, ele vem e se encarna no Papa e é o falso profeta. Agora, Miguel vem, a palavra vindicada de Deus vem, onde se encarna? Na profetisa? Na sacerdotisa? Numa mulher? Num homem. Se Satanás se encarna no falso profeta, Miguel se encarna no verdadeiro profeta. É muito, eu fico pensando, meu Deus, é tão simples. Basta crer. Eu creio. Eu creio. Porque tem que ser os dois na terra de novo. Um de um lado e o outro do outro lado. Irmão, mas eu creio que Miguel é Jesus. Eu também creio.
Miguel é Cristo. Eu também creio. Agora vamos ver de que forma ele é Jesus, de que forma ele é Cristo. Porque aí é que está a diferença. Que ele é Jesus, eu sei. Agora, que Jesus vai esperar nos ares, também eu sei. Não vai vir aqui. Irmão, mas então, se Jesus vai ficar lá no ar esperando, e Jesus vem aqui, o Senhor fica lá nos ares esperando nós subirmos. E o Senhor está aqui na terra, como é isto? 2 senhores? Não. O mesmo Senhor que ficou lá, foi o mesmo Senhor que desceu aqui. Lá ficou o próprio Senhor Jesus Cristo, e cá desceu um homem encarnado dele. O mensageiro dele. O Senhor Jesus e o seu Cristo. Terceiro selo, 112. O profeta de Deus diz assim, isso é muito importante, e eu vou deixar bem claro, porque não posso falar da derrota do anticristo sem falar da vitória de Cristo. 112 do terceiro selo, 112 e 113. Deus prometeu, veja bem, irmãos, quantos creem no profeta aqui nessa? Deus prometeu que nos últimos dias, ele manifestaria e vindicaria sua palavra a ela, a noiva. E mesmo com isto, ela não aceitaria a igreja. Tudo que Deus lhe prometeu por meio de seus servos, os profetas, Deus prometeu por Jesus Cristo, por Joel, por Paulo, por Malaquias, por João o Revelador. Ele prometeu por todos estes profetas exatamente o que seria a última mensagem para a igreja. Agora, se desejam revisar estas referências, vocês já as conhecem, porém são. Ele prometeu através de Jesus em São João 14, 12. São João 14, 12. Jesus prometeu o que seria esta mensagem para nós. São João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O profeta disse assim, vê você, que ele disse que aqueles que creem em mim, ele identificou uma personagem. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O profeta então repetiu e disse, você vê? Ele, quando esteve aqui na terra, ele pegou um pão e multiplicou. Pegou um peixe e multiplicou. E alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele pegou um peixe, um pão, multiplicou. Aí o profeta diz, mas nesta era hoje, ele não tinha absolutamente nada. Apenas disse, fala a palavra. E o profeta dizia, eu falei a palavra e um esquilo apareceu no galho de uma árvore, onde não existia um esquilo. Isso significa o quê? Criação. Lúcifer era coigual com Deus, mensagem de casamento e divórcio, só não tinha o poder de criação. E agora, um homem na terra que creu em Jesus Cristo como ele é,
criou animal. O profeta disse: eu não orei. Ele me desafiou em sua palavra. E eu aceitei o seu desafio. Olhei para aquele galho da árvore, tinha as pessoas capinando na roça. E eu disse: haja um esquilo ali. Desça daquela árvore, passe por aqui. Ele dizia: assim aconteceu. Desceu, as pessoas se assustaram. Ele passou por ali, foi lá e ele, pá! O esquilo caiu, ele pegou. Visão não morre. Isto não é uma visão, é uma realidade. Um animal foi criado pelo poder da palavra de Deus. Quem era aquele homem? A palavra vindicada de Deus para hoje. A palavra em carne humana outra vez. Quem criou aquele esquilo? A palavra. Quem é Jesus Cristo? A palavra. Onde estava Jesus Cristo? Na boca do seu profeta. Ele disse: não sou eu, cristãos. Ele disse: não sou eu. Eu não cheguei ali e disse: assim diz o William Branham. Ele disse: não foi assim diz o William Branham. Foi assim diz o Senhor. Por isso, quando ele chegou diante de Satanás para tomar o corpo de Moisés, eu não chegaria a dizer assim: Lúcifer, eu te expulso, como Miguel, eu te expulso, larga o corpo de Moisés. Lúcifer nunca teria deixado. Mas ele chegou na outra autoridade e disse: Satanás, o Senhor te repreende. Aleluia. O pastor da mensagem um dia falou comigo assim, eu disse para ele assim: irmão, eu respeito o senhor com cabelos brancos. Nós estávamos discutindo. Ele virou para mim e disse assim: Senhor, não. Senhor só existe um, e está no céu. Eu disse: mentira. Não existe só um. Não, eu também sou Senhor. E esse que você está falando, ele é Senhor dos senhores. E se existe só um, por que ele disse? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Porque disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Confusão nada. Revelação. Revelação. O que nós recebemos nesta era, como mensageiro nosso, irmãos. É por isso que as pessoas se escandalizam comigo. Às vezes não me entendem. Mas se nós tivéssemos recebido outra coisa que não o Senhor, nós estaríamos perdidos. O Senhor desceu com alarido. E é esta mensagem, é o Senhor que desceu com alarido. O Senhor com a voz de arcanjo ressuscitando os mortos. E o Senhor com a trombeta reunindo a noiva para subir e encontrar com o Senhor nos ares. Terceiro, perguntas e respostas número 3. Alguém falou com o irmão Brana assim, irmão Manel, ele disse assim: irmão Brana, alguém está dizendo que você parece com Jesus Cristo? Ou que você é Jesus Cristo? O que você diz a respeito disso, irmão Brana? Pergunta e resposta número 3, lê lá. Ele disse assim: olha, isto está muito longe da verdade. É, irmão Brana? Está muito longe da verdade. E perto dela.
Se você está dizendo que eu sou aquela pessoa de Jesus Cristo que morreu no Calvário e está no propiciatório, é falso. Mas se você está crendo que aquele Espírito dele está aqui, aí é outra história. Perguntas e respostas dos selos. Ele falou assim: Jesus e o Pai, 292, foram a mesma pessoa. Moneiro, é melhor você largar isso para um lado. Vamos falar do anticristo. Do Cristo é meio complicado falar. Falar do Cristo, todo mundo já quer só dizer que é Jesus. E eu creio que Jesus é o Cristo. Mas ele é o Senhor e Cristo. Por isso que ele é Senhor, Jesus, Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Espírito Santo quer dizer Cristo, Cristo, Cristo. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Espírito Santo, Cristo. Senhor Jesus Cristo. Quem é este? Jesus de Nazaré. Pedro disse: a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez. Onde é que está escrito isso? Atos 2,36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, Pai. Jesus, Cristo, Espírito Santo. Irmão, você crê nisso? Então deixa eu repetir. Senhor, Senhor, Jesus, Cristo. Não, então eu vou ter que ler. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa, tal como é o Espírito Santo em mim, e eu aqui pregando-lhes. E vocês estão me olhando, porém não sou eu. Não sou eu o que pode falar uma palavra e, como vocês sabem, trazer à existência um animal, mirá-lo, logo matá-lo e comê-lo. Não sou eu. Isto é poder criativo. E isto não está nos seres humanos. Epa, irmão Brana, quem é você? Já está me dizendo que você não é um ser humano? Porque isso não está nos seres humanos? Não sou eu o que pode tomar a um menino que hoje estava muito grave do coração e a quem os médicos haviam instruído para que permanecesse deitado e dizer-lhes: assim diz o William Branham? Não. Assim diz o Senhor. Logo pela manhã levá-lo ao médico e comprovar que ele não tenha nada. O mesmo com a menininha com leucemia, a qual estava tão grave que seus olhos estavam quase saindo para fora e a pele toda amarela, e tiveram que levá-la ao hospital para fazer-lhe uma transfusão de sangue para que pudesse chegar até aqui. Logo depois de 5 minutos, estar completamente curada e pedir que lhe desse um sanduíche e no dia seguinte regressar ao médico para o exame e não pudesse encontrar nem os sinais da enfermidade. Será isto assim, diz William Branham? Oh, não!
É assim diz o Senhor. Ele, o Espírito Santo, é um ser à parte de mim. Tem que beber um copo de água. Ele é um ser à parte de mim. Porém, a única maneira de ele se expressar é por meio de mim. Assim foi com Jesus e o Pai. Jesus disse: não sou eu quem faz as obras, mas o Pai que mora em mim. Assim também, o Filho do Homem descerá do céu, o qual agora mesmo está no céu, que era ele o onipresente, porque era Deus. Deus em carne humana, o Espírito Santo, manifestado na terra. Então, vou continuar e vou encerrar. Terceiro selo, 112 e 113, que eu estava lendo. E fomos a São João 12. Então é a palavra vindicada. São João 14, 12. Está vindicado em Joel 2, 28. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. O ministério das visões. Ele prometeu através de Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, e aí você conhece a história de como seria, como foi nos tempos de Janes e Jambres, quando resistiram a Moisés. Também haveria esses corruptos de entendimento enfrentando ao profeta que Deus enviaria. Ele prometeu através de Malaquias 4, Malaquias capítulo 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele prometeu através de João, o revelador, Apocalipse 10, 1 a 7. Tem muitos pregadores desta mensagem que diz que a promessa do mensageiro é Apocalipse 10, 7. E não é verdade. É Apocalipse 10, 1 a 7. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Esta é a promessa para hoje. Um anjo forte, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste.
e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, esse anjo forte, com um arco celeste sobre a sua cabeça, jurou por aquele que vive para todo sempre. Quem é aquele que vive para todo sempre? O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Quem criou os céus e a terra? O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Então, esse anjo não é aquele criador. Esse é um outro anjo. Esse anjo não é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, mas ele pode ser Jesus Cristo. E ele não é Jesus Cristo. Se você o confundir com Jesus Cristo, você está longe da verdade. Mas se você o confundir com Jesus Cristo, você está perto da verdade. Este anjo forte, quem é então, irmão Brana? Que vindicação é esta? É predizendo-nos exatamente o que sucederia agora mesmo. Parágrafo 113. E para a igreja, o que é? Apocalipse 10, 1 a 7. O que é? Malaquias 4. O que é? 2 Timóteo 3. O que é? Joel 2, 28. O que é? João 14, 12. A palavra encarnada, feita carne entre o seu povo de novo. Olha, é o irmão Brana dizendo. Por que que significa quando eu digo de novo? Hã? Quando eu digo de novo. Outra vez. Repetiu de novo. Outra vez. Porque a palavra já se encarnou em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Agora, João 14, 12, Joel 2, 28, 2 Timóteo 3, Malaquias 4 e Apocalipse 10, 1 a 7, nos predisse exatamente o que sucederia agora mesmo. E para a igreja, o que é? A palavra encarnada, feita carne entre o seu povo de novo. E eles simplesmente não o creem. Mas nós cremos.
Não importa se eles não creem, nós cremos. Amém? Jesus Cristo disse, 152, em São João 14:12, que isto sucederia outra vez. Também em Lucas ele disse como foi nos dias de Ló, quando Deus se manifestou em um homem e disse quem estava de trás e o que Sara fez ao rir-se na tenda. João 14:12 disse que isto iria se repetir. Um homem que chegou para Abraão, com poeira nos seus pés, cansado do caminho, a quem Abraão chamou de Senhor. Chegaram dois anjos, Abraão se dirigiu a aqueles dois anjos e aquele outro que estava na frente. Abraão olhou para ele e disse, Senhor. Quando os dois anjos foram enviados para Sodoma, Ló olhou para ele e disse, senhores que vieram? Ló viu dois senhores. O mundo religioso vê três deuses, três pessoas. Abraão viu um só. Senhor. Abraão lavou-lhe os pés, fez comida, e aquele anjo comeu com eles. Não era uma visão, era Deus em carne humana na presença de Abraão. E Abraão ali é o tipo da noiva, diz o profeta. Isto se repetiria outra vez. Deus em carne em nosso meio. Quem, irmão Nereu? O irmão Brana? Miguel. Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Eu sei que estas coisas são muito profundas, difíceis de entender, muito mais de crer. Temos que aceitá-las até por fé. Porque a fé faz as coisas que não são serem. E as que não parecem ser, verdadeiramente se tornarem. Por isso, Pai, pela fé nós lemos estas coisas e cremos. E aguardamos a completa revelação disso em nós. Não sei. Vou caminhar. Rastejando, 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 rastejando. Não importa se zombam de mim, me chamam de asqueroso, feio, nojento, falso, mas eu tenho uma voz dentro de mim que diz, vai, 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 vai. Depois essa voz diz, lute, 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 lute. E depois, sai, 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 e eu vou sair. Muito obrigado, Senhor. Põe isto dentro de nós com profundidade, com segurança, porque isto nos pertence, é nosso por herança. Revela-nos, Pai, este anjo poderoso, este arcanjo poderoso, este Miguel, o rei dos anjos. Revela-o para nós tão claro quanto o Senhor possa revelar dentro da mensagem do teu profeta, para que nós não tenhamos nenhuma dúvida e possamos enfrentar os nossos críticos com confiança, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queiram ou não, mas todos terão que admitir que um novo reino vai surgir. Deus te abençoe.